O dog do Reddit. Minha ex-esposa, que nunca demonstrou remorso algum por me trair, veio pedir a minha ajuda por causa de uma condição médica. Eu disse não, e mostrei a ela como é o egoísmo. Aqui vai uma pergunta para você. O que você faria se alguém que te traiu te culpasse injustamente pela própria infelicidade, e também tivesse saído subitamente da sua vida para sempre? E então, de repente, aparecesse lhe pedindo dezenas de milhares de dólares por uma questão de ajuda médica? Parece um teste de moralidade criado por um sádico, não é mesmo? Então vamos a essa minha história, que é a história de alguém que passou exatamente por isso e teve que decidir se deveria ser um herói, um capacho ou apenas alguém lúcido. Eu, homem de 38 anos, me vi numa situação bastante complicada. Isso me fez pensar bastante e estou aqui para saber como outras pessoas acham que eu deveria lidar com isso, porque estou preso entre me respeitar e parecer o vilão, ou fazer o que considero moralmente correto e acabar agindo como uma engrenagem estúpida e sem vontade própria. Este é um contexto muito importante. Estou recém-separado. Aconteceu que eu me casei aos 26 anos com uma mulher chamada Lisa, que eu havia conhecido alguns anos antes. Nem sempre fomos romanticamente envolvidos. Mas um dia, por acaso, nos encontramos em um ponto turístico, e passamos o resto do tempo ali juntos. Nesse período descobrimos mais coisas em comum e acabamos nos aproximando mais. Sinceramente, isso mudou completamente a forma como eu a via naquele momento. Eu sabia que queria mais do que apenas amizade. Eu a convidei para sair. Ela aceitou. E logo na sequência nós já começamos a namorar. As coisas foram bem no começo. Alguns anos depois, eu a pedi em casamento. Como tudo ia bem, ela parecia bastante feliz, obviamente ela disse sim. Nunca tivemos filhos porque nenhum de nós queria. Eu me senti abençoado por ter alguém que claramente pensava da mesma forma que eu. E devido a isso eu poderia jurar que nada nos separaria, porque quando o nosso casamento era bom, ele era muito bom. Mas eu definitivamente aprendi uma grande e valiosa lição com o casamento. Você não pode usar os bons momentos como medida para o resto da relação. E como é de se supor, as coisas mudaram de forma muito repentina. Mesmo estando tudo estável, percebi que ela começou a se afastar emocionalmente. Acredite em mim quando digo que fiz o meu melhor para quebrar as barreiras dela e entender qual era o problema. Mas ela simplesmente se recusava a dizer o que eu tinha feito de errado. Até que, eventualmente, ela me disse que eu era egoísta. Ela trabalhava em um bom emprego, em uma área em que nunca quis estar, e já tinha me contado qual era o trabalho dos sonhos dela. Mas ela disse que eu nunca fiz esforços para ajudá-la a chegar lá. À primeira vista, isso era verdade. Mas não porque eu não me importasse, e sim porque eu estava me esforçando no meu caminho para poder nos sustentar, e também porque eu sempre achei que quem quer mudar de vida, ou de carreira, precisa dar o primeiro passo sozinho. Sempre vi isso como básico, e ainda vejo. Depois disso, eu poderia começar a apoiá-la. E eu tenho certeza de que eu agiria assim. Mas ela nunca me disse que queria largar o emprego. Nunca me disse que o trabalho atual estava destruindo ela daquela forma. Eu sabia que ela não gostava de trabalhar com finanças, mas isso é diferente de odiar o trabalho e sentir que vai padecer se não sair dali. Ela nunca me disse nada nesse nível. Perguntei se algo tinha acontecido no trabalho, e ela respondeu que sempre acontece alguma coisa no trabalho. Já me adiantando aqui, eu não sei o que veio primeiro, o outro homem ou os problemas no trabalho. Sinceramente, não sei. Ela nunca esclareceu, e eu nunca tive a chance de descobrir. O motivo de eu nunca poder perguntar diretamente foi porque ela simplesmente jogou a informação em cima de mim, dizendo, e tem outra pessoa na minha vida agora. Achei importante te contar. Foi bem assim que eu fiquei sabendo de tudo. Se ela não tivesse falado aquilo de forma tão casual, eu teria entendido imediatamente o que significava. Mas ela não disse do jeito que alguém diria se estivesse se sentindo culpada. Ainda assim eu tive que perguntar o que ela queria dizer com aquilo, e ela deu de ombros e perguntou o que eu achava que significava. Eu nem cheguei a responder antes que ela esclarecesse que estava dormindo com outra pessoa, e já fazia algumas semanas. Perguntei se ela estava sendo sincera assim porque estava se sentindo culpada, pensando em parar e sentiu a necessidade de confessar. Mas não era esse o tom que eu estava sentindo. Quando ela não respondeu, percebi que ela estava apenas tentando me machucar. Eu nem me preocupei em descobrir se ela mentiu para me ferir, ou se disse a verdade para me ferir. O principal é que agora ela, além de não me amar mais, parecia me odiar. Ainda, acho que se alguém consegue dizer que está vendo outra pessoa, mesmo que seja mentira, apenas para te machucar, essa pessoa não tem nenhum respeito por você. Imediatamente pensei, não há sentido algum em continuar com alguém assim. Eu realmente queria entender o que a levou a mudar daquele jeito. Acredite quando digo que sempre fui o mesmo marido amoroso. Nossas circunstâncias não mudaram. Eu não perdi ninguém na minha vida. Ela também não. Não houve mudança no estilo de vida.
Não houve desavença grave recente. Nada. Pensei nisso exaustivamente, mas no fim não consegui encontrar nada que explicasse o comportamento dela. Acredite, eu cheguei ao absurdo de até lhe perguntar depois do divórcio. Mas ela nunca respondeu. Ela simplesmente decidiu despejar toda a frustração dela em mim em um dia aleatório. A parte mais absurda da minha reação naquele dia foi que eu nem sequer confrontei o fato de ela estar me traindo. O que mais me machucou foi a infelicidade dela comigo por eu supostamente negligenciar os sentimentos dela, e como ela passou a me odiar do nada. Devo dizer também que naquela época eu era um cara carinhoso, amoroso e até romântico. Hoje, olhando para trás, me sinto um verdadeiro tolo. Mas isso mostra o quanto eu a amava e o quanto queria que ela fosse feliz. Não valeu a pena. Nós discutimos várias vezes, mas não importava o que eu dissesse, a culpa era sempre minha por ela não ser feliz e por estar em um emprego que odiava, como se eu fosse o responsável pelas escolhas da vida dela. Era uma posição extremamente frustrante de se estar. Posso te garantir isso. No fim, eu aceitei. Não havia mais o que ser feito. Ela queria o divórcio. Agiu como se esse não fosse o objetivo de tudo o que tinha dito, mas eu enxerguei além, e deixei claro que ela teria o que queria e que seguiríamos caminhos separados. Aquela noite foi a única vez que chorei nos últimos 15 anos. Não foi apenas dor, foi confusão. Aprendi várias lições com essa experiência, e não pretendo ignorá-las. Enfim, chega de falar do divórcio. Isso foi há quase um ano, e estou fazendo o meu melhor para seguir em frente. Mas quando você fica casado por mais de 10 anos, acredite em mim quando digo que seguir em frente pode ser extremamente difícil. Tudo era diferente. Eu nem fiquei com a casa após o divórcio, pois ela me pagou a minha parte e ficou com ela. Então tive que me mudar para outra parte da cidade e alugar um apartamento. Estou tentando reconstruir minha vida e fazer tudo voltar a fazer sentido. Além disso, eu e a Lisa praticamente não nos falamos mais. Desde a separação, não trocamos mais do que 100 palavras, somando mensagens e conversas que eram necessárias. E isso era exatamente como eu queria, porque estava me ajudando a seguir em frente. Então, cerca de uma semana atrás, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava muito falar comigo por telefone e que era extremamente importante. Eu não queria ceder, mas ela parecia realmente abalada. E, para ser sincero, havia uma parte de mim que ainda sentia algo por ela ao vê-la naquela situação. Eu gostaria de não sentir assim, mas senti. E talvez também fosse pela possibilidade de saber a verdade finalmente. Não sei ao certo. Afinal de contas, 10 anos de casamento não desaparecem de uma hora para outra. Então aceitei ouvi-la e ela me contou que foi diagnosticada com uma condição médica séria e que, por causa da situação do plano de saúde dela e dos procedimentos necessários, não conseguiria atendimento dentro da rede. Isso significava que teria que pagar dezenas de milhares de dólares em médicos e tratamentos particulares. Segundo ela, algo próximo de 60 mil dólares, e agora ela não tinha tanto dinheiro, especialmente porque ela tinha me passado bastante dinheiro na divisão da casa. Resumindo, ela estava implorando para que eu ajudasse a cobrir os custos e que depois poderíamos acertar um plano de pagamento. Não era uma questão de vida ou morte, mas era algo que, no pior cenário, poderia ser muito debilitante. E aqui chega o meu ponto de perguntar a todos. Eu sou uma pessoa ruim por não transferir o dinheiro imediatamente? Eu disse a mim mesmo que o problema era o dinheiro em si, porque, depois de enviar, um plano de pagamento provavelmente se estenderia por mais de 3 anos. Mas percebi que, se fosse qualquer outra pessoa, como um amigo muito próximo, eu teria ajudado sem pensar 2 vezes. Acho que o problema é quem está pedindo. Não sei se estou errado em achar que ninguém me culparia por hesitar. Essa é a parte em que estou travado. Essa é a mulher que me traiu e me chamou de egoísta por não ter sido eu a forçá-la a mudar de carreira. Ela não demonstrou nenhum remorso durante o divórcio, mas agora sou eu quem deveria salvar a vida dela. Por quê? Quero saber se estou sendo o babaca nessa situação. As pessoas que conheço estão dizendo para eu dizer não. Mas quero ouvir a opinião de pessoas que não perdem nada se ferirem meus sentimentos. Tento não ser uma pessoa ruim na maior parte do tempo, mas essa é alguém que foi uma pessoa ruim comigo. Além disso, o valor envolvido é muito alto. Edite. Eu nunca esperei ver posições tão polarizadas sobre como eu deveria lidar com isso. Resumindo, algumas pessoas dizem que eu deveria deixá-la se virar sozinha. Ela não vai morrer, então não há necessidade de bancar o herói na vida dela. Outras dizem que não conseguiriam viver consigo mesmas se não ajudassem. Especialmente porque o dinheiro não é uma questão de vida ou morte para mim. Achei que isso me ajudaria a tomar a decisão certa, mas, neste ponto, estou ainda mais confuso do que antes. Vou continuar lendo os comentários, porque há argumentos muito bons sendo feitos. Admito que estou inclinado a deixá-la resolver isso sozinha. Se tivéssemos nos separado de forma amigável, talvez eu a ajudasse depois do divórcio, mas, da forma como tudo aconteceu, estou muito inseguro quanto a isso. A atualização 1.
Achei que seria fácil tomar uma decisão sobre minha ex-esposa que, para resumir, me traiu, me chamou de egoísta e, depois do divórcio, acabou me pedindo ajuda para financiar um procedimento médico que custaria perto de $60 mil. Vim pedir conselhos sobre se deveria ajudar ou não, já que o dinheiro estava disponível, mas foi difícil decidir porque os comentários estavam completamente divididos. Ainda assim, tomei uma decisão em não ajudar. Olha, ela tem família. Ela ficou com a casa, ficou bem no divórcio. Tem muitos amigos e também tem suas próprias economias. Eu não sei exatamente como estão as circunstâncias dela, porque não conversamos profundamente há quase um ano. Mas, se ela quiser resolver isso por conta própria, ela pode. Eu não preciso estar envolvido, e acho que não quero estar. Eventualmente, tive que dizer isso a ela. E a parte mais insana foi que a reação dela foi muito além do que eu consideraria razoável. Eu liguei para ela e, da forma mais gentil possível, expliquei que o valor que ela estava pedindo era bastante alto e que não era realista para mim simplesmente entregar tudo aquilo. Fui honesto. Também deixei claro que o grande obstáculo para eu ajudá-la não era apenas o fato de ela ser minha ex-esposa, mas a maneira como tudo aconteceu. Fiquei machucado com o fato de que, mesmo depois de toda a dor que ela me causou, ela achou normal simplesmente voltar para a minha vida e me pedir uma quantia absurda de dinheiro, dinheiro que, inclusive, eu só tinha por causa da divisão da casa no divórcio. A reação dela foi exatamente a que eu esperava. Ela disse algo como: "E eu entendo que as coisas não terminaram bem para você, mas você realmente vai me ver morrer só porque havia outra pessoa?" Vale notar que ela nunca, em momento algum, usou palavras como traição ou adultério. Havia outra pessoa, sempre soava inocente. Ela nem conseguia admitir para si mesma o que tinha feito, mesmo sabendo que nós dois sabíamos. Ela também nunca pediu desculpas. Era o meu dinheiro e, no fim das contas, eu podia fazer o que quisesse com ele. Eu a corrigi, dizendo que ela não estava morrendo, mas ela me interrompeu e disse que eu não tinha o direito de falar sobre as condições médicas dela. Aquilo resumiu tudo o que estava errado. Você pede ajuda e ainda age assim. Eu disse a ela que ela não havia demonstrado nenhum remorso desde o divórcio e que, por isso, era a última pessoa para quem eu estaria disposto a emprestar meu dinheiro, mesmo como empréstimo. Pedi que não me ligasse mais e encerrei a chamada, porque sempre que o tom dela mudava, ela se tornava extremamente teimosa. Eu sabia que ela não iria pedir desculpas, mesmo que eu tivesse apontado isso claramente. Ela não ligou de volta naquele dia. Parecia que o silêncio finalmente iria durar, mas não durou nem uma semana. Ela acabou entrando em contato comigo novamente. Dessa vez, desde o início, eu já sabia qual era o plano dela. Ela soava muito mais calma. E quando ela finalmente me disse que vinha pensando no próprio comportamento ao longo do último ano, eu já percebi para onde aquilo estava indo quando veio o pedido de desculpas por tudo. Fiquei em silêncio e ouvi tudo o que ela disse, mas assim que terminou, deixei claro que não aceitava. Não deveria levar mais de um ano para alguém perceber que se comportou mal, e muito menos só perceber isso quando precisa de algo da pessoa a quem está pedindo desculpas. Mas foi exatamente esse o caso com ela. Ela disse que tinha pensado muito sobre tudo e que o pedido era genuíno. Mesmo assim, eu não cedi. E foi aí que surgiu o ataque de sempre. Ela me disse: "Você é um babaca. Eu realmente não acredito que você consiga me ver aqui sofrendo, com dor, e não fazer nada para me ajudar. Você realmente me amou algum dia?" Ignorei isso e disse que ela poderia fazer uma vaquinha online, pedir dinheiro a amigos e familiares e vender a casa. Enfatizei essa última parte, porque o dinheiro que ela queria tirar de mim era a minha parte da casa, e ela ficou com o imóvel inteiro. Se ela vendesse, teria praticamente a mesma quantia que eu, e conseguiria se virar, mesmo que de forma grosseira. Ela respondeu que não ia me pedir conselho financeiro se eu não fosse ajudar, e que, se algo acontecesse com ela, a culpa seria minha. Achei isso uma tentativa tão nojenta de me culpar emocionalmente que simplesmente encerrei a ligação ali mesmo. Ela não entrou em contato desde então, e acredito que isso tenha sido o fim, porque deixei a mensagem muito clara: eu não me importo mais. A atualização 2. Esta é realmente a última atualização que tenho sobre tudo isso. Aconteceu que a Lisa ainda não tinha terminado de me pressionar por dinheiro para o procedimento médico dela. Sinceramente, não consigo entender por que ela não podia pegar um empréstimo ou buscar outras formas de conseguir o dinheiro. Eu custava entender por que tinha que ser apenas eu. Onde estavam os pais dela, os outros amigos? Nem vou dizer o amante, pois daí é que não seria. Então uma parte de mim começou a sentir que talvez houvesse algo a mais por trás disso. Talvez não houvesse nenhuma intenção de me pagar de volta. Talvez fosse algum tipo de último ataque dirigido a mim. Nunca vou saber, porque eu definitivamente não cedi. Mas a situação ficou ainda mais absurda quando alguém bateu à minha porta e eu vi o pai dela ali. Primeiro de tudo, eu nunca dei meu novo endereço a ninguém da família dela, então foi um choque enorme vê-lo ali. Ele disse que queria conversar comigo sobre a condição da filha dele. Ela tinha contado o suficiente para ele sobre como vinha me pedindo dinheiro.
Ele disse que ela estava com dores e que as coisas não estavam indo bem. Apresentou uma série de justificativas sobre por que eles não conseguiam pagar a cirurgia sozinhos e prometeu que envolveriam advogados e tudo mais para garantir que eu fosse reembolsado dentro de qualquer prazo que combinássemos. Não sei se havia outros motivos. Eu não queria dar o dinheiro a ela. E ele parecia realmente chocado com o quão firme eu estava em não ajudar, apesar da saúde dela estar em jogo. Ele disse: vocês foram casados. Ela é sua ex-esposa, mas você já a amou. Tenha um pouco de coração. Ele não disse isso de forma agressiva, mas ficou claro que ele não sabia da história toda. Pelo que ele sabia, nós tínhamos nos separado de forma amigável e eu estava sendo cruel sem motivo. Ele disse que ela estava no carro e que seria uma boa ideia eu ir vê-la. Contra o meu bom senso, eu fui. Ela não parecia bem. Para ser honesto, percebi que ela tinha perdido peso, não muito na verdade, mas parecia mais fraca do que o normal. Ela me cumprimentou e eu respondi. A mãe dela também estava lá. Então decidi falar tudo o que estava entalado para os pais dela ouvirem também. Eu precisava que todos soubessem exatamente de onde eu estava partindo, para que entendessem por que eu não estava disposto a ajudar. Falei sobre como ela tinha mudado comigo. Mencionei que ela me chamou de egoísta, apesar de tudo o que fiz por ela. Disse que ela tentou me culpar por se sentir insatisfeita com o trabalho. Apontei que ela tinha me traído com um cara aleatório, o que causou surpresa nos pais. Enfatizei que ela mesma me contou, e eu nem precisei investigar. Lembrei também que nós dividimos todos os bens igualmente, então eu tinha tanto quanto ela. Ela ficou com a casa, que podia vender quando quisesse, em vez de continuar implorando para mim. Disse aos pais dela que eu seria um idiota se simplesmente aceitasse tudo, e me colocasse numa situação financeira arriscada, só porque a minha ex-esposa que me traiu estava doente. Eu não estava tentando ser um babaca, embora parecesse assim. Mas eles não podiam me culpar por não querer mais nada com ela depois de tudo aquilo. Disse ainda que ela poderia recorrer ao homem por quem ela me deixou antes de vender a casa. Havia muitas opções que não envolviam a mim, e eu não queria estar envolvido. Eu disse que lamentava pela piora da saúde dela, de verdade, mas que eu não me sacrificaria por ela. Ela não discutiu. Apenas aceitou. Os pais dela também não insistiram. Imagino que isso tenha acontecido por causa das novas informações que receberam. Não vou mentir, aquilo tudo me fez me sentir muito mal. Dizer pessoalmente foi muito diferente de fazer isso à distância, com ela ali na minha frente, com os seus pais assistindo. Mas eu não ia me deixar ser explorado. Não novamente. Sei que muitos de vocês podem achar que sou uma das piores pessoas do planeta, e não os culpo por isso. Até eu questionei se sou uma boa pessoa por não ajudá-la. Mas, sendo sincero, eu não tenho nenhuma obrigação com ela. Dei sugestões excelentes, que irão funcionar se ela quiser usá-las. Acho que não há nenhuma grande lição a ser tirada de tudo isso. Tudo o que posso dizer é que os seres humanos são estranhos. Eles podem te machucar, não demonstrar remorso algum e ainda assim esperar que você os levante quando caem. Isso é completamente incompreensível para mim. De verdade. Não sei se fiz a escolha moralmente correta. Alguns vão concordar, outros não. Eu só sei que estou em paz com a decisão que tomei, e isso é o que mais importa. Comentários sobre o relato. Você agiu corretamente, OP, independentemente do que qualquer pessoa aleatória na internet diga. Lembre-se que muitas pessoas na internet são exatamente como a sua ex-esposa, ou seja, não tem a menor compaixão com os sentimentos dos demais. Muitos não se importarão se você comprometer as suas finanças para ajudar uma traidora, afinal de contas, não se trata das finanças deles. Se fosse, eles fariam o oposto do que falaram para você fazer. Quanto à sua esposa, ela te usou, te traiu, te culpou pelas próprias decisões ruins e depois ainda teve a audácia de lhe pedir dinheiro como se fosse um favor qualquer. Você não tem obrigação nenhuma de salvar alguém que passou anos te tratando como um capacho. Sua obrigação é consigo mesmo. Seja o seu próprio herói. Seja egoísta e viva a boa vida que você merece. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.